Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos esperando o Plínio conectar. Hoje a transmissão vai ser uma transmissão diferente. Eu aqui de Goiânia, o Plínio lá de São Paulo. Vamos falar sobre a teoria do balde furado. O que é a teoria do balde furado, né? Vamos explicar isso com mais detalhes e do tanto que essa teoria e essa explicação podem ajudar significativamente na rotina do seu consultório de cada dia. Vamos lá, aqui deixa o Plínio aqui para começar. E aí, Plínio? E aí? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite. Deixa eu colocar certinho aqui, acho que fica melhor. Ah, sim. E beleza. você estava explicando que nós estamos fazendo essa transmissão utilizando os recursos da tecnologia, que eu estou aqui em Goiânia, você é em São Paulo. E vamos fazer esse ping-pong aqui, explicando sobre a teoria do balde furado. Eu só falei sobre a teoria, mas não entrei nada em detalhe. Deixei, vamos dizer, você entrar aí para a gente falar um pouquinho dessa grande importância, que às vezes as pessoas preocupam com muitas coisas, mas não com o balde dele, né? Os furos do balde dele, né, Plínio? Eu acho que essa teoria é muito legal, ela tem muita coisa para a gente conversar. Bom, mas em primeiro lugar aí, boa noite para todo mundo. Estamos entrando agora aqui e é legal isso, né? Um em Goiânia, outro aqui em São Paulo, graças à tecnologia. Até agradeço a alguns amigos que tinham entrado agora há pouco aí no teste que a gente fez, já deram para a gente um feedback, como é que fica melhor e tal. Isso já foi bem, bem importante. Mas vamos lá? Vamos então falar do assunto? Vamos embora. Vamos lá. O que é essa tal de teoria do balde, hein, Henrique? Vamos falar para o pessoal o que é essa teoria do balde aí. Na verdade é assim. Fala aí. Pode falar. Tá bom. É engraçado, quando a gente está transmitindo um do lado do outro, a sintonia é mais rápida, né? Pois Como é. Aqui na internet, Um olha para cá, o outro já sabe como é que vai ser. Mas vamos lá. A ideia, pessoal, é a seguinte, né? Se você tem um balde e você abre a torneira sobre esse balde e começa a encher, ele vai enchendo, enchendo, enchendo até transbordar. Não é? Bem simples. Mas o que aconteceria se o balde tivesse uns 2 furinhos? Ele enche, só vai demorar um pouco mais. E o que aconteceria se tivesse uns 10 furinhos e talvez uns 2 ou 3 furões? Aí talvez ele já comece a não encher mais, né? E se tiver 20 furinhos e uns 10 furões? Aí ele não só não enche, como ele começa a esvaziar. E a única coisa que às vezes o dono do balde sabe fazer, principalmente se for dentista, né, Henrique? É abrir a torneira. E eu acho que já deu então para entender qual é a metáfora, né? Abrir a torneira, eu tenho lá um momento de captação de clientes e para encher o balde eu tenho que ter um balde saudável, né? Sem os buracos, né? Sem esse monte de furos, senão ele vira uma peneira ali, né? Porque senão eu não consigo reter isso. Então eu tenho a captação de cliente de um lado e outro, a manutenção, né? A conversão dessas oportunidades em clientes efetivos e a manutenção desses clientes comigo para sempre. E a gente tem percebido que ao longo do tempo, que enquanto muitos colegas, de um modo geral, ficam ali focados, o tempo inteiro ali focados, sonhando, né, em conseguir cada vez mais a captação de clientes, na verdade a solução mais lógica, né, e a mais fundamental, eu diria, para começar, é olhar para dentro da clínica e observar o que poderia consertar, quais seriam os possíveis buracos do balde. Não é isso aí, Henrique? Exatamente, Plínio. Eu posso até dizer que eu fui prova disso. Eu que já pude passar por uma consultoria sua, né? E ter feito curso de gestão. Isso mostrou, porque, na verdade, o dentista ele tem aquela sede, eu falo isso como dentista atuante, que aquela sede de captar paciente. Quanto mais paciente entrar, quanto mais pessoas entrarem no consultório, mais eu vou aumentar meu faturamento. Só que, será que esse paciente, a chegada desse paciente, que imagem que nós vamos conseguir passar para esse paciente? Será que ao invés de você fidelizar esse paciente, né, Plínio? Muitas vezes você cria uma imagem até negativa do negócio. Que eu acho que essa é uma preocupação que muitas vezes a pessoa não tem. Ela quer fazer uma campanha, mas ela não tem a preocupação de como é que ela vai receber essas ligações, como é que ela vai fazer essa
conversão desse paciente, Isso. essa consulta em tratamento, né? Isso. Se não tem um preparo, né, Henrique? Se não tem um preparo antes, toda essa oportunidade de captação vai ser perdida. A chance de ser perdida é enorme. Então, por exemplo, vou dar um exemplo radical. Você pega uma empresa, uma clínica que tenha, sei lá, um público mais diferenciado, um público classe A, classe AB. E aí ela faz sei lá, uma propaganda em revista, faz redes sociais, não importa, né? Ela faz essa ação de propaganda e consegue trazer 20 oportunidades, né? 20 pessoas ali, 20 leads, né? Que vão fazer avaliação, que vão fazer a consulta, o orçamento e tal. E aí essas 20 pessoas, talvez fique uma, talvez fique nenhuma, né? Ou vai ficar um número muito pequeno, 10%, quem sabe, e vão falar que tá caro ou coisa parecida. A questão é, tá caro de verdade? Não, é o público que está errado, né? É uma ação que fez de uma forma equivocada, abriu a torneira de uma forma equivocada para trazer uns pacientes que não tem nada a ver com a clínica. Então, tem um erro ali do mix de trazer o público errado. Essas pessoas chegam, elas não vão encontrar para elas o suporte necessário. Não é adequado para elas aquele conjunto, aquele mix. E elas não ficam. Ou seja, eu estou usando uma estratégia do mix de captação de clientes que é equivocada para aquele projeto, para aquela clínica. E as pessoas não ficam, escorrem pelo buraco do balde. Então aí é uma questão importante de ter essa coerência da proposta. Isso é uma forma de falar. A outra, vou dar um exemplo também mais fácil. Uma clínica classe A também, vou dar esse exemplo. Eu acho que todo mundo imagina, eu imagino que saiba disso, que uma clínica classe A, classe AB precisa ter estacionamento, certo? Muitas vezes não tem, né? Então, e aí que tá, quando o cara tem uma clínica classe AB e não tem estacionamento, e não tem onde estacionar perto. Às vezes não tem estacionamento, mas dá para estacionar. E não tem onde estacionar perto. Isso não é um buraquinho do balde, isso é um rombo do balde, né? E as pessoas vão optar talvez por ir em outra clínica e não naquela, embora gostem daquele profissional, porque não tem onde parar o carro. É irritante cada vez que eu tenho que ir lá, ter que procurar vaga, eu não tenho, eu chego atrasado e dá problema e tal. Por causa disso. Isso é um problema. Isso é um buraco do balde. E as pessoas não prestam atenção nisso e vão ter problema. Então, o que adianta eu ficar fazendo captação de clientes, abrindo a torneira, se eu não olho para dentro de mim, né? Ou seja, se eu não olho para dentro da clínica e não observo que eu tenho problemas estruturais significativos, né? Antes de eu começar a fazer captação de clientes. E isso é entender um pouco sobre gestão, né? A pessoa tem que entender o seu negócio, entender o público-alvo, entender... Isso. Se ele entende o seu negócio, ele, como se diz, na hora que ele faz a ação, ele tem capacidade de colher melhores frutos, né? Acho que muitas pessoas... Você falou da forma de captação, né? Eu gosto de dizer que é uma coisa que a gente sempre conversou, né, Plínio? Da importância das pesquisas constantes para você entender aonde estão as falhas do seu negócio. Porque isso talvez, eu acredito que muitos dentistas podem questionar. Mas... qual que são meus... Porque, às vezes, a pessoa não enxerga os furos do balde dele. Esse que é um problema, né? Verdade. Ele acredita que o balde dele está totalmente lacrado e aí ele acha que é só abrir e, às vezes, uma pessoa de fora enxerga melhor, né? Exatamente. Até a gente falava, eu e o Henrique falamos recentemente sobre isso, numa conversa que tivemos aí em Goiânia, que existem algumas formas possíveis a gente fazer de trazer a voz do cliente para dentro, né? E vamos chamar assim, de mapear os buracos do balde. Essas formas seriam isso que o Henrique acabou de falar, que é fazer pesquisas constantes com os clientes, porque eles vão te dizer qual é o problema, né? Uma outra forma é ouvir a sua equipe. Puxa vida, né, Henrique? A gente até falou isso outro dia. A equipe tem tanto a falar, tem tanto a contribuir. Às vezes a gente, no nosso pedestal, a gente não quer ouvir, a gente não dá importância devida ao que a equipe tem para contar. A equipe está ouvindo a sala de espera. A equipe tem opiniões importantes para a gente entender onde melhorar, onde consertar, onde corrigir algumas coisas, né? Isso é importante também. E essa principalmente... da parte da equipe, Hã? eu vou pegar até um gancho dessa parte da equipe, que semana passada eu estava lendo um livro, né, até sobre liderança, falando que muitas pessoas na equipe, o sonho dela é te dar um feedback. Só que você não chama essa pessoa para te dar um feedback. Você não chama essa pessoa para falar se ela está fazendo o trabalho correto ou não, para perguntar uma opinião para ela. E quando você não chama essa pessoa, você não tem a oportunidade de ter uma observação que ela está tendo, né? Na consultoria a gente vê como isso está acumulado, né? Quando a gente faz
chega numa clínica e pergunta e chama a equipe, reúne, pede para ela escrever, ou mesmo numa reunião, né, para ela falar o que ela acha que está acontecendo, que problemas tem, quais são os buracos do balde, a lista é imensa. Eles têm muita coisa para falar, geralmente coisas boas. E quase todos nos relatam a mesma coisa, né? Dizem que já até tentaram falar, mas que tiveram alguma barreira que o dono da clínica lá não quis ouvir ou não deu importância, né? Até ouviu, mas não deu importância, não tomou atitude. Mas só para completar também, ainda que eu estava falando, acho que tem mais um outro jeito que é legal. Este último que eu vou falar aqui agora, eu costumo brincar com todo mundo que para você fazer isso tem que tomar 2 Lexotan, fazer um yoga antes, respirar fundo, né? Porque é o seguinte, o que você faz? Para descobrir os buracos do balde de verdade, chama um amigo. Sabe aquele amigo que fala que você está fedido? Então, esse amigo aí. Você chama um amigo desse, amigo de verdade, e ele vai passar por toda a experiência do consultório. Do agendamento, a chegada, estacionar, Como se fosse até um cliente oculto, né? É isso, né? O E legal essa pessoa, é depois de passar por todo o processo, inclusive com você, ele vai sentar um dia e vai te contar, mas lavando para contar tudo mesmo. E aí por isso que eu falo que para você estar preparado para ouvir o que ele vai te falar, você toma o seu comprimidinho antes ali, respira fundo, faz yoga, toma um chá de camomila, né? E fica preparado porque ele vai te falar um monte de coisa. E se ele for realmente bom amigo, ele vai te falar. E aí você tem que resistir ao máximo a ficar absolutamente quieto, não querer justificar, não falar para ele assim, não, mas sabe que aquele dia eu estava nervoso, aquele dia aconteceu, só naquele dia. Para com isso. Ouve, agradece mesmo, dá um presente para esse amigo mesmo, né? De verdade, faz a lista porque ele te entrega os rombos do balde. Ele vai te falar o que está acontecendo, que faz com que as pessoas não estejam ficando ou não estejam percebendo o valor no seu trabalho, né? Então, se eu faço pesquisa constante, né, como o Henrique falou, se eu trago a voz da minha equipe, né, para me ajudar, e se eu pego 1, 2, 3 amigos de verdade e peço para eles listarem para mim tudo que está errado na experiência que eles têm, puxa, a soma disso tudo é transformadora, porque eu tenho uma lista, né, eu vou ficar com a lista pronta ali dos buracos do balde. Aí é só começar a fazer um programa, um projeto, de começar a consertar cada uma dessas coisas. O resultado é extraordinário, é muito interessante. Uma coisa que eu também gosto de mencionar, que a gente sempre conversa, né, é que a partir do momento que você resolveu cuidar de pessoas, isso vai ser eterno. Essa análise, ela é constante. Esse amigo seu, você tem que estar chamando ele constantemente para fazer essa análise, essa pesquisa, para que os pacientes também mencionem. Que é importante, você tem vários tipos de pesquisa, não só aquela pesquisa de satisfação de X, aquela pesquisa que ele pode dissertar e realmente falar sobre o seu... Se possível, pegar tanto pacientes que são, a gente menciona os pacientes paladinos, que são aqueles que mais gostam de você, para falar também, e também de pacientes no geral, para que eles possam, sim, falar aquilo que agrada, aquilo que não agrada. E eternamente, de 6 em 6 meses, às vezes você tem que fazer isso, né? Sabe uma coisa que eu aprendi ao longo da vida profissional como consultor? Que o cliente que realmente gosta de você, o cliente que te ama, reclama. Não é porque se tem um que não está errado, que não está bem, que está errado, ele faz questão de te falar porque ele tem a expectativa de que você pode consertar. Ele acha que você tem o interesse em consertar, por isso ele reclama, por isso ele fala, por isso ele comenta com você o que está errado. O perigoso é aquele cliente que não reclama para você, porque vai falar para os outros. E esse que vai falar para os outros, esse que causa o dano. Então, toda vez que alguém está te contando uma coisa que não está legal, que a gente está chamando aqui de buraco do balde, que ela está te contando esse tipo de coisa, a gente tem que realmente agradecer. Então, esse modelo de fazer pesquisa e trazer as oportunidades do cliente falar com você, diretamente para você, para a clínica, o que não está funcionando, é fundamental. É fundamental. Porque o que a gente quer é que ele, se tem algum problema, e sempre tem, não existe nada, nem ninguém perfeito, quando aparecer algum tipo de problema, que ele fale para você, e não que ele fale para os outros, né? Porque isso sim é realmente muito, muito ruim, né? É o ponto, né? Se ele está te criticando, é porque ele gosta do seu negócio. Exato. E se ele não gostar, ele simplesmente para de ir no seu negócio, não critica para você e critica para os outros. Às vezes as pessoas não gostam de receber crítica, mas eu agradeço. Hoje, quando eu recebo uma crítica de um paciente, uma sugestão, um comentário,
eu agradeço mesmo, que eu falo assim, olha, obrigado por você estar me falando, porque eu sei que eu estou tendo a oportunidade. Às vezes, essa crítica dele realmente é algo que foi pontual, algo que aconteceu somente naquele dia, mas pode ser realmente um furo no seu balde que você está tendo a oportunidade de melhorar para que isso não venha acontecer novamente. Isso aí. Acho que é um princípio fundamental. Estou vendo aqui uma pergunta muito legal do Luiz Fernando. Luiz Fernando, você está perguntando aqui se o formulário do Google, né, tal, é uma boa ferramenta para fazer pesquisa com os clientes. É sim, é sim. Mas deixa eu só fazer um comentário. Tem 3 tipos de pesquisas que eu recomendo usar. Uma é essa que eu e o Henrique estamos falando aqui já tem algum tempo, que é a pesquisa contínua. Essa pesquisa que a gente faz para avaliar como está a satisfação do cliente de modo geral. Essa aqui, a gente pode interpretá-la da seguinte maneira. A gente pode chamar ela de aquela pesquisa que eu vou manter a informação, manter o cliente tendo a oportunidade de falar comigo alguma coisa. Tá? Essa é uma delas. Um outro tipo de pesquisa é aquela que você, que todo mundo aqui já deve ter respondido, quando você compra um carro zero, por exemplo, quando você vai, algumas empresas onde você vai, você recebe uma avaliação específica daquele atendimento, como foi aquela venda, aquele produto que você acabou de comprar, né? Então, esse eu chamo de pesquisa final, que é aquela pesquisa que a gente vai fazer com o cliente quando ele conclui um tratamento. Então, você senta com ele para fazer uma avaliação geral. Essa não é pelo sistema, tá, Luiz? Essa aqui você faz ao vivo. Se você tem um gerente ou uma funcionária para fazer isso, ela senta com o paciente e fala assim, então aí, seu Silvio, tudo bem com o senhor? Como é que foi? Aí pega a avaliação, pega a nota, item por item, que você acha relevante perguntar, de atendimento, de cumprimento de horário, a mão do dentista, enfim. Pega todos os itens que são realmente importantes mapear e você pergunta item por item, olho no olho. Tá? Alguém da sua equipe pergunta para aquela pessoa. E uma terceira é importante não ser o próprio dentista, né? Para deixar a pessoa mais à vontade, né? Porque ele vai falar do próprio profissional. Então, o ideal é que seja uma terceira pessoa, né? E o terceiro tipo de pesquisa, que eu falei que são 3, é a pesquisa que eu chamo de exploratória. Essa é uma pesquisa mais ampla, mais profunda, mais cheia de detalhes. Ela pode ser maior, pode ter 2, 3 páginas. E essa você faz com as pessoas que estão frequentando a clínica naquele momento. Naquele mês, por exemplo. Você pega todo mundo que vai passar naquele mês, e todo mundo, não os novos clientes, né? Quem está chegando pela primeira vez não responde isso porque não sabe. Mas os pacientes que tenham pelo menos 30 ou 60 dias aí com você, no mínimo, né? E todos daquele mês vão responder. E você fecha e faz uma vez por ano. Essa pesquisa que eu chamo de exploratória, que a pessoa não precisa se identificar, essa é a que mais traz informações do buraco do balde aí. Porque essa vai te dar um relatório do que está acontecendo agora. Você pega aquele mapa inteiro de coisas que vai aparecer e começa a ter digamos assim, em tese, 1 ano para ficar consertando tudo aquilo. A contínua fica te dando o que está acontecendo, é a oportunidade, a qualquer momento, de falar o que está acontecendo, que é o que o Henrique ressaltou bastante aí. E aquela outra que você faz também, que eu recomendo, que é, a cada tratamento concluído, a sua funcionária, a sua gerente ou alguém senta lá com o cliente e tem uma conversa olho no olho. Essa é pessoal, essa eu sei quem está respondendo. É diferente da outra que é impessoal, que eu não sei quem respondeu porque ela é anônima, né? Acho que quando eu combino essas 3 e mais aquela do meu amigo que me diz o que está acontecendo, eu tenho um mapa profundo. E nada é melhor do que isso. Olha, de verdade, o melhor marketing que você tem é trabalhar para dentro, olhar para o balde profundamente e encontrar tudo isso. Imagina se você tivesse, de cada 10 avaliações, cada 10 orçamentos que você faça, né? Se hoje está ficando 3, 4, 5, não sei, cada um tem a sua realidade. Imagina se estivesse ficando 9, 10, hipoteticamente. Como é que estaria a sua situação hoje? Se não fica, é um buraco do balde. Quer dizer, ela veio, teve oportunidade do lead, né? Teve oportunidade e não ficou por alguma razão. O que será que aconteceu? Dentistas têm mania de dizer que é preço. Não é. Então, o que fez? Qual é o buraco do balde que fez a pessoa escapar ali? O que aconteceu? Né? Porque o dentista achou o dentista mão pesada? O dentista não passou segurança, né, Henrique? A gente estava mapeando esses dias aí. Porque não tinha estacionamento, como a gente falou, porque o dentista transmitiu insegurança, a clínica estava suja. Porque o consultório estava sujo, né? O consultório estava sujo, né? Esse é um item forte, inclusive. A pessoa gasta muito menos energia nesse trabalho interno do que captar. Né? Pois é. Tampando esses furos do balde, fazendo essa pesquisa
Porque aí a sua melhora é interna. E ela sim faz você fidelizar o paciente. E vou te dizer, Exato. acho que todo paciente também adora sentir que você preocupou com a opinião dele. Então, você, ao meu ver, você está ganhando de duas maneiras. Você está ganhando na maneira de enxergar seu negócio, numa visão de outra pessoa, Isso. e você está ganhando também uma confiança desse paciente, porque esse paciente vai falar, poxa, eu fui num lugar sério, num lugar que procura a melhoria constante. Você passa duas imagens positivas, não só uma que vai gerar para você. Você passa uma para ele, que com certeza é extremamente valiosa. Essa também imagem que ele vai criar de você. Putz, 100%, é isso aí. Quanto mais a gente traz a voz do cliente para dentro, a gente está preocupado com o cliente, e ele percebe que você está genuinamente interessado, não é só aquele formuláriozinho bobo que eu pus na sala de espera, não é isso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de algo bem mais profundo. Se ele realmente entende que você está interessado nele, puxa, ele começa a se abrir cada vez mais, ele começa a falar cada vez mais, começa a te contar as oportunidades de melhoria que você tem, ou seja, o que não está funcionando, os seus buracos do balde. E se ele faz isso e você vai dando resposta a essas coisas, resposta significa não justificativa, mas solução para essas coisas, você começa a mostrar, transformar isso em solução, em resultado, em melhoria de performance, em melhoria de experiência do cliente, o nível é o que o Henrique acabou de falar, né? O nível de relacionamento, de respeito até que o cliente tem com você é muito maior. E isso se traduz numa coisa chamada marca, força do nome. E gera boca a boca, e começa a ter uma convicção muito maior do que a pessoa está indicando alguém que ele gosta, que a experiência é boa, que alguém que está interessado realmente no cliente e não só num paciente, digamos assim, mas num cliente mesmo, uma pessoa, a pessoa ser integral, de um modo geral. Isso, quanto mais é claro para ele, melhor é, né? Mais as pessoas sentem segurança em estar procurando um profissional, uma clínica que tem essa visão, né? Me veio agora conversando, você falando, me veio uma ideia. Esse paciente seu, no momento que ele compartilhar para você, porque às vezes esse paciente vive em realidades que eles têm como te dar vários bons insights, boas dicas para o seu negócio. Né? Fato. Eu gosto de dizer que até numa feira popular você aprende muita coisa. E no momento que esse paciente seu te dá essa dica e você implementa ela, eu sugiro algo que seria até interessante. Você entrar em contato com esse paciente e oferecer alguma coisa, um bônus, um tratamento, em gratidão à ideia que ele te deu. Porque se realmente ele te deu uma ideia que você não pensou, nossa, doutor, implemente isso daqui que eu acredito que isso vai te ajudar. E você fala, opa, e você implementa e já vê um resultado imediato. Você fala, poxa, vou entrar em contato com esse paciente, vou agradecer e vou oferecer alguma coisa, dependendo de algo que para você é tão simples você oferecer, às que aí vezes você vai gerar. Às vezes o simples ato de ligar, de agradecer, de reconhecer, já tem um valor super forte. Mandar uma flor para a pessoa, sei lá, se precisar, já tem um valor muito profundo para muita gente. Quando você falava aqui, Henrique, tô lembrando que é o seguinte, aqui no consultório empresa, né, nesse meu livro, eu fiz um mapeamento bem grande, né, desses buracos do balde aqui. Eu estou aqui fazendo uma cola, na verdade, de quais são os itens mais importantes que as pessoas têm visto. Olha o que está na minha mão. Aí, tá vendo? Fazendo a lição de casa, hein? Maravilha. Então, além da mão pesada, né? Fala aí, ó, por exemplo, a classes A e B, a gente vê problema de... O que é buraco do balde, por exemplo, que a gente coloca aqui, ó, essa pesquisa aqui. Por exemplo, o paciente não perceber a atenção, ver a descortesia, a indiferença. 80% das pessoas de classe A e B disseram que já abandonaram de dentista por causa disso. Já trocaram de dentista, já abandonaram o tratamento porque se sentiu mais se sentiu um número. Mas isso não importa. Claro que importa, isso é um rombo no balde. 80% das pessoas de classe A e B foram embora por causa disso. Né? Fala outra aí, já que você está com o livro, então aproveita aí, pega a cola aí na página 90. O livro está fechado, você está aberto na página, aí você já vai pega a página 90 aí. Mas enfim, quer ver outro, enquanto você vai vendo aí, outro buraco do balde grande aqui, outro rombo que acontece? Romani, valeu pela dica do livro aí. Romani é um amigão aí também. Outra coisa, por exemplo, é notar a falta de higiene.
Cara, isso é terrível, né? Quer ver um exemplo bobinho, mas que pode ajudar bastante? Eu vejo que muito dentista tem tanta preocupação correta, genuína, com a higiene, com a esterilização, com a biossegurança, que prepara a sala e fica preparado ele mesmo, com óculos, luva, gorro, tal, antes do paciente entrar. Aí o paciente entra na sala, vê ele daquele jeito, o que o paciente acha? Que aquela luva é a mesma que ele usou no outro paciente, que aquele sugador é o mesmo que já estava lá. Fica a dica, arruma isso na hora. O paciente entrou na sala, aí você separa na a mente, frente do aí você coloca paciente. o sugador, né? Deixa ele ver que você está usando coisa esterilizada. Simples assim, né? Eu gosto de dizer o seguinte, o melhor cheiro que tem, eu já vou... Você colocou do consultório, eu vou colocar da recepção e do banheiro. O melhor Putz, cheiro que tem é da limpeza. O cheiro de que está limpo, que está organizado, todo claro. mundo adora isso. Eu acho que isso é fundamental. Um outro ponto aqui que você colocou é explicar o tratamento. Às vezes o paciente, ele gosta de entender. Às vezes o dentista assim, vou explicar, o paciente não entende, tem alguns termos técnicos. Você não precisa de citar os termos técnicos, mas você consegue explicar aquilo detalhadamente, as fases, como vai ser Isso. cada passo, qual o tempo que você vai gastar nesse tratamento em si. Olha, minha ideia é de começar seu tratamento aqui, vão ser tantas sessões, talvez se estenda mais por conta disso. As sessões, o meu horário normalmente é desse período. O paciente fala assim, poxa, ele entender como vai ser cada etapa. E dependendo, você pode até criar um checklist e ir ticando com ele, olha, nós cumprimos essa etapa, agora é essa próxima. Porque o paciente ele se sente muito perdido. Né? Isso O dá que eu vou segurança para o fazer? paciente. Isso passa segurança. A Passa. transparência passa segurança. Plínio, eu vou te citar um exemplo de causa própria. Até por dar aula na área de cirurgia, de implante, eu tenho esse hábito de explicar para os pacientes. E eu já tive consultas que o paciente falou assim, doutor, eu vou fazer o tratamento aqui com você porque eu entendi exatamente o que eu tenho para fazer. E eu vou te ser bem honesto, eu expliquei isso de maneira rápida, mas eu expliquei, olha, o implante é assim, vai ser assim, você vai passar por essa e por essa e por essa etapa. Mostrei algumas fotos para ele, em desenho, que eu não gosto de mostrar foto cirúrgica, eu acho isso algo que assusta o paciente, né? E aí ele entendeu, ele falou, é assim que é o tratamento, é desta maneira. Isso. Simples, de maneira bem clara. Aí ele falou assim, gostei, fui no outro, só que o outro não me explicou. Não é que o outro era um profissional ruim, podia ser um excelente profissional, bem qualificado, numa boa clínica, mas essa falta de explicação do tratamento gerou uma distância entre o profissional e o paciente. Né? Sabe o que é o que eu acho? O que eu acho genial nisso que você está falando, nessa nossa conversa, dessa live aqui, eu acho que é genial, porque quanto custa você parar 2, 3, 4 minutos a mais e explicar para o cliente de uma forma que ele tenha convicção daquilo que ele está comprando? O que é um implante? Tem gente que não sabe o que é um implante, acha que o implante é a coroa, né? Acha que aquilo é o implante, não entende exatamente o que é. Então, quanto tempo você gasta com aquilo? 2, 3, 4 minutos? Quanto custou isso? Entendeu? E as pessoas ficam querendo gastar dinheiro com, sei lá, com redes sociais, com anúncio em página de não sei o que lá. E, cara, é tão mais simples. Primeiro, tem tanta coisa para a gente fazer antes, tem tantos conceitos fundamentais. Então, a primeira coisa, sempre começa olhando para o balde. Tem essas coisas, né? Tem um mapa de coisas. Esse que o Henrique deu aí é um tremendo, um rombo e muito mais presente do que as pessoas imaginam. Quando a gente faz a pesquisa nas clínicas, a gente sempre nota isso, porque essa resposta vem, né, de que as pessoas não acham que receberam a explicação correta. Se eu não tenho explicação, eu tenho insegurança. Se eu tenho insegurança, eu não compro. Eu não vou fazer um tratamento, ou faço ele ruim, não é? Um outro ponto que colocou aqui é a descortesia, né? Essa coisa de não tratar bem, né? São os 4 principais pontos que a gente... E essa descortesia, né? Que eu gosto de dizer, vamos num nome mais, que vamos dizer que está mais em voga agora, essa humanização. Essa coisa de tratar o paciente pensando nele, como um ser humano, tratar ele com mais carinho, olhar nos olhos, estender a mão, se preocupar com o paciente como pessoa. O paciente observa isso. Eu sempre tenho uma frasinha que eu acho que até você já viu eu mencionar. O paciente não sabe a diferença, eu como sou clínico, do bom e do ótimo. Porque a função nossa é sempre entregar o maravilhoso, o ótimo, mas ele não sabe a diferença. Mas ele sabe sim a diferença aonde ele foi bem tratado e aonde ele não foi bem tratado. Então, dar o ótimo, eu julgo que é uma obrigação nossa.
Agora, tratar bem é um grande diferencial. E são nesses pequenos detalhes que você vai tampando o furo dos seus baldes e você vai cativando os seus pacientes. Você cativou seu paciente, qualquer furinho que você tiver depois no balde, esse paciente vai te contar. É aquilo que a gente, volta àquilo que a gente mencionou. Ele vai querer te contar. Ele vai sentir você não só como um profissional, mas como uma pessoa que está cuidando dele. Aberto também, interessado, né? Aberto. Você vai ver que você nem vai precisar de fazer essa pesquisa. Essa pesquisa, ela vem até... Ela chega a você. Ele vai chegar e falar assim, doutor, tô querendo te contar um negócio, aconteceu isso aqui ó, essa semana. Poxa, eu vi isso. Se ele vê um paciente reclamando, lá na recepção, ele entra, se ele é seu amigo e ele gosta de você, ele entra e conta o que o paciente reclamou para você tomar uma, vamos dizer, ele sente parte do seu negócio. Isso. Quando a clínica chega nesse estágio que o Henrique está falando, quando a clínica chega nesse estágio, é porque o relacionamento já está acontecendo, já está maduro. Né? Ele deixou de ser apenas uma formalidade em relação profissional-paciente, lá numa coisa formal, que eu preciso me municiar de contratos para fazer alguma coisa. Eu avanço para uma relação mais humanizada, que a gente tem buscado e resgatado de uma forma tão intensa, né? A gente está buscando isso. O Henrique, acho que ele me permite falar aí, quando o Henrique passou por todo esse processo com a gente, alguns anos atrás já, né, Henrique? Nem sei mais quanto tempo já faz. Quando passou por todo esse processo, né, não só da consultoria, mas passou pelos treinamentos todos, a gente viu que mesmo naquela época, com tanta coisa boa, quantas oportunidades tinha, né, Henrique? Ou seja, quantos buracos do balde ainda aparecem com uma clínica tão alto nível que já era. Mas ela fica... Quanta oportunidade apareceu e aí, né, o Henrique, o Luiz, né, os sócios, começaram a arrumar cada detalhe, fizeram a lista e foram atrás para arrumar cada pequeno detalhe, no ajuste fino, né, Henrique? No ajuste fino. Mas é fundamental, se não tivesse começado lá atrás, né, com pedregulho, não estava no ajuste fino agora. Né? Então é fundamental, e esse trabalho, como o Henrique falou, é para sempre. Né? Você não tem um momento de dizer, pronto, agora minha clínica está maravilhosa, eu estou perfeito, agora... Esse é o começo do fim, né? Se você achar que já se basta, é o começo do fim. Eu sou suspeito, porque eu adoro lidar com pessoas. Então, assim, eu sou um apaixonado em não parar de pensar. E tem uma frase que eu sigo muito. A clínica completou agora, recentemente, 25 mil pacientes. Eu lembro quando meu sonho era inteirar 2 mil. Parece que minha preocupação hoje, Plínio, vou te ser bem honesto, ela é muito maior do que era antes. Minha vontade de ajustar vários detalhes é muito maior. Sabe? Parece que a minha percepção... Mas olha que legal. Mas, Henrique, né? Agora não é aquela preocupação de meu Deus, será que eu vou ter cliente essa semana? Será que eu vou fazer? Meu Deus, será que esse mês... Agora a preocupação é, será que o cliente realmente vai ter o melhor possível para poder contar para outras pessoas, para trazer, para manter um nome positivo, para poder manter uma reputação positiva, né? Agora a sua preocupação é maior, mas é outra. É refinada. Sempre existe. É fundamental. E aquela frase... E aquela famosa frase, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Tudo pode ser melhorado. Tudo. Sim. Pessoal, acho que tá bom. Nossa ideia era de falar 20 minutos, já estamos aqui há 33 minutos aí falando. E vamos convidar vocês, daqui 2 semanas nós vamos fazer um workshop, vamos passar o link do workshop para que vocês possam fazer uma inscrição. Esse workshop é um nome, muitas pessoas nem sabem o que a palavra workshop funciona, mas na verdade nós vamos fazer uma semana de informações como essa que nós estamos passando para vocês, só que num nível um pouco mais aprofundado. A gente tem um propósito, o Plínio já vive esse trabalho de gestão já há 25 anos. A gente pegou uma colinha no livro dele. Está entregando a idade. Então, é um trabalho que ele já faz e já, vamos dizer, transformou a vida de muitos profissionais da saúde aqui no Brasil. Eu posso dizer que eu peguei muitas dicas, muitas informações deles, muito conhecimento dele para aplicar no meu dia a dia. E sei que se a gente conseguir compartilhar esse conhecimento com vocês, a classe cresce, todo mundo sai ganhando. Meu propósito maior, acho que o propósito meu e do Plínio é o mesmo. Quando a gente vê que as pessoas têm resultados positivos perto da gente, a gente fica feliz com esses resultados positivos. Exato. E com essa evolução da internet, a gente já comentou isso em alguns vídeos, eu que entrei em contato com o Plínio, falei, poxa, Plínio,
eu já divulgo aqui no meu meio aqui um trabalho de gestão entre os meus colegas. Você já divulga isso nacionalmente, mas você é uma pessoa, então você tem seu limite físico. Vamos fazer um trabalho aqui, utilizando o que a tecnologia pode oferecer para a gente conseguir atingir alguns cantos e algumas pessoas que às vezes têm dificuldade de se locomover? Vamos. E o Plínio falou assim, poxa, Henrique, esse é o propósito que eu faço minhas coisas, né, Plínio? É transformar e ver um resultado positivo. Então, essa é a proposta nossa do Pleno Odontologia. Legal. Essa é a proposta nossa dessa semana do workshop. Vai ser uma semana gratuita. Então, participe. Vai ser um prazer estar recebendo vocês. E a gente está compartilhando um pouco do nosso conhecimento, da nossa rotina do dia a dia, né, Plínio? Essa semana, é isso aí. Essa semana de 7 de agosto a 14, eu acho. É isso, né? 14 de agosto. 7 a 14 de agosto. Então, para o pessoal se inscrever. Depois, daqui a pouco, a gente põe o link aí embaixo também. A gente já preparou os vídeos, né? A gente andou gravando já o material, tá bem legal mesmo. A gente tem algumas coisas bem interessantes para falar aí nesse workshop, que é uma introdução ao pensamento empresarial, né? É uma grande provocação, né, Henrique? A gente até brincou com isso, que é uma grande provocação para como pensar empresarialmente, para entrar no mundo empresarial sem perder a ética, sem perder absolutamente nada, porque o consultório é uma empresa, né? E, aliás, voltando a fazer o jabá, né? O consultório é uma empresa. Então, eu preciso pensar empresarialmente da forma correta. E é isso que se trata esse projeto nosso, né? Eu e o Henrique nos juntamos para isso. Na verdade, foi um desafio dele para mim. E nos juntamos aí para fazer o Pleno Odontologia. Então, esse primeiro workshop, a gente está começando, né? Nesse primeiríssimo workshop. Quem participar com a gente aí, a gente vai ficar eternamente agradecido, né? Porque é para a gente muito legal, a gente está fazendo isso absolutamente por essa vocação, né, de querer ajudar mesmo. Então, fica aí o convite, a gente vai ficar muito feliz se todos puderem participar do workshop aí também. E gostou? Comenta, né, chama um amigo. Participa, manda comentários. Para a gente é um prazer estar interagindo com vocês. Se não gostou, não fala nada. Mas tudo... Não fala assim, a gente acabou de explicar, claro que tem que falar. Né? Fala pra gente, fala, tava ruim, tá? Sua cabeça está refletindo, tá? A gente entende que isso é uma mente brilhante, tá? Isso é uma mente brilhante. Muito bom, muito bom. Gente, muito boa obrigado. Noite para todos. Valeu. Aí. Valeu pelo, né? Obrigado por esse tempo que a gente ficou junto aí. Valeu, Henrique. Boa noite para você também. Valeu. Obrigadão para você. Obrigadão. Boa noite aí em São Paulo. Abraço. Tchau, valeu.